Bom, gente, acho que estamos aqui os 12, né? Os 70 não deram conta, foram embora. Brincadeira, viu, gente? É só para trazer a gente para cá. Eu gostaria, então, nessa última parte, de falar sobre o nosso papel nas casas espíritas. A partir do momento que nós temos consciência da importância, nós somos importantes para a casa. Diante de tudo aquilo que a gente analisou até agora, fica claro que somos importantes para a casa espírita. Nós não somos indispensáveis. Se eu não for, se eu me afastar, a espiritualidade, nem que ela consiga 15 para fazer o que eu fazia, mas ela faz. O trabalho que está previsto é feito. Então, indispensáveis nós não somos, mas nós somos de extrema importância. Se não dermos conta de fazermos mais nada, questões físicas, qualquer outro motivo, ou porque muitos outros chegam e pegam as tarefas, que nós, discretamente, cheguemos, nos assentemos em algum ponto e ali façamos uma oração para os que estão correndo, trabalhando. Que seja isso. Ali eu falo, Senhor Jesus, dá força para esse povo, clareia a mente deles, ilumina os passos deles para eles acertarem. Eu já fiz o meu papel. Se eu fizer isso uma vez por semana, eu vou ser aquela que constrói, ajuda a construir a vibração energética do trabalho. Somos extremamente importantes para a casa espírita. E por isso, a nossa participação deve estar ligada a esse compromisso da construção da casa espírita através da nossa participação, da nossa colaboração. Seja qual for a tarefa que eu estiver, eu falei aqui nos vários médiuns, que cada um faça muito bem feito o que é da sua função. É o médium porteiro, que ele seja o médium passista. Cada um que chega, ele, pelo abraço, pelo olhar, pelo sorriso, ele aplica o primeiro passe de dispersão de energias inadequadas naquele que entra. Não precisa dele fazer ritual não, né? Você chegou, para aí um minutinho. Dá o passe tira poeira, dá o passe tangue argentino. Nada disso. É o passe com o olhar, com o sorriso, com um gesto amigo. É o primeiro passista da casa, é o que está lá fora, esperando, recebendo, dando forças e coragem para aquele que está chegando. Então, em qualquer local onde estivermos, nós temos responsabilidade. Mas imaginemos nós, os médiuns, de uma reunião mediúnica, por exemplo. Nós não podemos ter aquela condição de achar que ali é um local onde eu vou o dia que eu quero. Eu posso chegar atrasado sem problema, não tem problema nenhum. Onde eu não estudo, porque para que estudar? Eu já fiz isso tudo. Eu só quero a parte do fenômeno. Não. Quanto mais o médium da reunião mediúnica se dedicar ao estudo, à mudança interior, à dedicação ao bem, ao trabalho. O espírito Batuíra está aqui, mas está me coçando a orelha. Fala no trabalho enquanto você puder. Trabalho das mais variadas formas. Então, nós vamos nos dedicando, enquanto médiuns, a essa nossa transformação. Mas nós temos responsabilidade para com os espíritos que ali vão. Eu não tenho que estar pensando que espírito que vai, que espírito que chega. Eu não tenho que estar ali pensando, o que é que o espírito falou, e aquilo é para mim, aquilo é para fulano. Eu não tenho que pensar nessas coisas. Eu tenho que estar ali, naquela condição, por exemplo, de Maria, a mãe de Jesus. Diante do anúncio do compromisso dela,
ela não questiona, mas eu, jovem, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou enfrentar a sociedade? Ela diz apenas: eis aqui a serva do Senhor, que se faça em mim segundo a vontade dele. Se nós médiuns nos sentarmos no momento da reunião, e nos colocarmos: eis aqui o médium ou a médium singela, conhece os seus limites, as suas dificuldades, mas estou aqui, que eu seja utilizado para o que for necessário. Eu não adentro uma cidade, um bairro, sem dizer para os dirigentes espirituais: olha, estou aqui. O que for necessário, possível, que eu der conta, conte comigo. Quando nós estávamos chegando, serrando coco, né? Conversando. Serrando coco verde, que é mais difícil ainda, porque para não sair ponta, né? Demora. E eles estão conversando, e eu, ao falar: aqui é Jacarepaguá, estamos chegando. Eu falei com os dirigentes da região: estou aqui. O pouquinho que eu puder fazer, que eu faça bem. Eu estou à disposição. Ao chegar na casa espírita, é lindinho! Ao chegar na casa espírita, a mesma coisa. Com os dirigentes espirituais da casa: estou pedindo licença, estou entrando. Aquilo que vocês acharem que eu devo falar, para facilitar o caminho da compreensão, da caridade e do amor, eu estou aqui, me utilizem. Então, é isso que nós, enquanto médiuns, precisamos fazer. É nos colocar à disposição dos espíritos amigos. Mas para nós colocarmos à disposição dos espíritos amigos, nós temos que estar atentos. Atentos ao nosso compromisso. Atentos à nossa responsabilidade. Atentos à oportunidade de praticar a caridade. A caridade do sorriso. A caridade do silêncio. A caridade da paciência. A pessoa já falou aquilo tudo, ela vai repetir: ouça com paciência. Isso tudo é caridade. Às vezes na nossa casa, com os nossos mais maduros, a gente não tem essa paciência. Ih, pai, você já falou isso não sei quantas vezes. Deixa falar. É o que eles sabem. É o que eles sabem. Deixa que eles falem. Deixa que eles possam renovar a oportunidade de contar um caso para a gente. Você já sabe de cor e salteado, mas ouve mais uma vez. Quem sabe você vai ver algum detalhe no caso que você ainda não tinha visto. Isso tudo é caridade. E nós médiuns temos que estar atentos a todas essas pequenas coisas. Então o médium, principalmente da reunião mediúnica, ele precisa trabalhar a sua humildade, a sua tolerância, domar os seus arroubos, as suas impaciências e deixar que flua as energias boas do seu coração. Então, se cada um de nós fizermos isso, a casa vai construindo a todo aquele arcabouço que os espíritos planejaram para ela e que muitas vezes nós não identificamos logo no início. Nós não sabemos o que a casa tem a fazer, mas é preciso que nós façamos isso. É preciso que nós estudemos. Há uma pesquisa realizada em São Paulo, que um livro mais ou menos aqui, igual esse, de o que? Ele tem aqui esse tem 425 páginas. Eles calcularam mais ou menos de 200 páginas, que seria metade, seria essa metade aqui. A pesquisa diz que um livro nessa espessura, 200 páginas, 200 e poucas páginas, lendo ou estudando 10 minutos por dia, 10 minutos por dia, em torno de 20 a 30 dias, você conclui o livro. Isso quer dizer que eu tenho, como por ser médium,
a obrigação, eu vou dar um prazo nisso aí. Vamos imaginar que a gente gaste 40 dias no estudo de um livro desse. Eu tenho a obrigação de, no final do ano, de ter lido, no mínimo, 6, estou dando um prazo imenso, 6 livros por ano. Ler? Não. Estudar. Que ler eu leio com mais rapidez. O espírita que não está conseguindo estudar 6 livros por ano, tem que rever sua programação. Ah, mas eu não tenho tempo. Levanta 10 minutos mais cedo. E faça 10 minutos de estudos por dia. Vocês façam a experiência e vocês vão ver. Não abram mão do estudo diário das obras básicas. Ah, mas eu já li o livro dos Espíritos todo. Começa tudo outra vez. Tem um amigo, há uns 20 e poucos anos atrás, companheirinho nosso da casa, ele procurou a mim com o seu parceiro, eles choravam e me disseram, nós nos propusemos a doar sangue, e quando fomos fazer a doação, no fazer o exame, foi identificado que nós somos portadores do vírus da AIDS. Logo no começo dela, assim, em que ela aprontou tanto desastre, não é? Emocional. E ele disse assim, aí choramos os 3. Eu falei, o que eu falo? Tinha que falar. Choramos os 3. E eu disse, vamos fazer tudo que o médico mandar. Mas no dia seguinte, um deles disse assim, me procurou sozinho. Joselma, o médico disse que eu tenho de 30 a 40 dias de vida. E eu queria estudar a doutrina. O que eu faço em relação à doutrina nesses 30 a 40 dias? Rapidamente eu joguei um anzol para os amigos espirituais. Veio a orientação. Você vai ler, ou melhor, estudar 10 minutos por dia, a cada dia da semana, uma obra básica. Você vai começar a segunda com o livro dos Espíritos, no dia seguinte o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, o Evangelho. Ah, então sábado eu não tenho tarefa? Tem. No sábado você vai ler obras póstumas. Então domingo é folga? Não. Domingo é recordação. Você vai me ligar toda manhã, no domingo, e apontar as dúvidas que você teve no pouquinho que você estudou de cada uma das obras. Ah, mas você sabe que eu corro muito. Eu falei, mas você já vai desencarnar mesmo. Então, já que você já vai desencarnar, você estuda. Põe mais 10 minutos na sua vida. Com o aperto de que ia desencarnar, o bichinho disparou. E eu estou esperando 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses. E ele começou a me esnobar. Sabe como é o jovem, né? Ô Joselma, sabe aquela passagem em que Kardec... Eu falei, olha, você não vem gozar minha cara, não. Você sabe muito bem que eu estou chegada no Zenta, a minha memória não é assim. Então você, por favor, fala direito comigo e me obedece. E ele ria, né? Porque ele começou a conhecer. Na verdade, ele começou a conhecer mais do que eu. Porque ele conseguiu entrar num processo sistemático e a morte caiu fora. Olha, deve ter uns 25, 27 anos. Ele está aí forte, saudável, corado, bonito. Porque naquele período, ele fez o tratamento, ele recebeu os passes, mas, acima de tudo, ele mudou toda a sua postura de vida. Então, ele continua aí, firme, e conseguiu romper todas as obras básicas, semanalmente uma. E ele foi, aí ele achou que 10 minutos era pouco. Ele passou para meia hora, e ele conseguiu romper
o estudo das obras básicas. Outro dia, uma pessoa, dirigente de uma reunião numa casa espírita, em que ela, é uma reunião muito grande, ela me disse assim: Joselma, eu não tenho vergonha de te falar, até hoje eu não dei conta de nem abrir o livro O Céu e o Inferno. Eu falei: mas se você não deu conta, como é que você se põe como dirigente de um grupo numa reunião pública, e se alguém lhe buscar alguma coisa que está lá no livro Céu e Inferno? Porque nós temos muitos companheiros espíritas que são capazes de dizer: livro dos médiuns está ultrapassado. E outros dizem assim: o evangelho é só para... De vez em quando a gente abre assim aleatoriamente. É para estudar, gente. É para estudar. Nós precisamos nos dedicar à preparação interior, porque eu não tenho que me colocar aqui só para falar para vocês. Eu tenho que falar para mim. Eu tenho que me modificar. Eu tenho que alterar meu comportamento e minhas reações. Então, eu vou me tornando cada vez mais humana, no sentido de estar encarnada. Nesse sentido. Em que eu gosto de usufruir das coisas, né? Nós vamos assistir o futebol? Vamos assistir o futebol, porque o espírita, quem é espírita? Nada disso, espírita é um ser humano. Mas assistir o futebol com educação de um médium evangelizado, é diferente. Não vou assistir um futebol ali, falando palavrão, tal, mas eu vou estar ali na postura de alegria. De vez em quando eu fico brava, mas essa bola não entra no gol, lá na trave, bate na trave, mas isso não vai me fazer perder o compromisso com aqueles companheiros que ali estão jogando. Ganham um dinheirão, que absurdo o dinheiro que eles ganham. Absurdo coisa nenhuma. Então por que você não virou jogador também de futebol? Então não julgue. Você não sabe o peso que é ter dinheiro, o peso que esses homens carregam por receber tanto. Deixa que eles recebam e que eles ajustem os compromissos deles. Mas eles são instrumentos da distração. Como os espíritos um dia nos explicaram que tanto Pelé quanto Roberto Carlos, eles, talvez, aí eu já não afirmo, porque eu não gosto de afirmar o que eu não tenho certeza. Talvez eles tenham passado entre aqueles 500 lá, os 500 da Galileia. Isso dizem por aí. Não me interessa, eu não tenho certeza. Mas, aí a outra parte eu afirmo. Eles vieram como missionários. Vocês vão falar: mas missionário não é santo com a auréola? Não. É aquele que cumpre aquilo que veio fazer. Sabe o que os dois vieram fazer? No momento em que o Brasil correria risco de todo mundo virar a cabeça e ter o Brasil se transformado num campo de revolução, mas o destino do Brasil não é esse. O que eles fizeram? Eles distraíram a gente. Nós que estávamos na época aí, na adolescência, na maturidade, a gente ficava louco com o futebol do Pelé. E ele não veio sozinho, veio uma constelação. Até hoje ninguém nunca mais viu um time como aquele daquela época. Que a gente falava o nome deles, a gente não sabia qual jogava melhor. Eles vieram todos dando apoio vibratório para o Pelé. E o Didi, o Garrincha, o Vavá. Você sabe como é que... Está vendo como é que eu sei? Gilmar, o goleiro. E eles vieram dando suporte vibratório. E o Pelé fazendo aqueles gols malucos, de costa, de cabeça, deitado no chão, chutava. E a gente ficava... E nós, brasileiros, feito bobos, tão encantados com o futebol, que a gente não viu o rolo que estava acontecendo direito. A gente sabia, mas a gente estava distraído. E lá veio, na mesma época, o Roberto Carlos. E a Jovem Guarda, outra constelação. Quantos cantores na mesma época?
E os jovens ficavam malucos. Os jovens queriam saber nada daquilo. Os jovens estavam lá encantados com a jovem guarda ou com o futebol. Vejam, planejamento espiritual. Porque foi uma maneira de... É claro que houve os jovens que se dedicaram àquele momento político histórico. Mas a grande maioria, se não tivesse a oportunidade de ter uma distração, e quantos jogadores se formaram a partir dali? Então, aquilo foi uma maneira, foi um ponto de distração para que os brasileiros não se entregassem a um processo de rebeldia e se distraíssem com o compromisso da nossa pátria. A nossa pátria tem um compromisso histórico. Quando eu falo isso, não é para a gente falar assim, seja para tudo que acontece. Não é isso. Eu espero que vocês estejam me entendendo. Mas eu estou mostrando a programação divina em relação aos acontecimentos. Então, o médium precisa se informar. O médium precisa se distrair. O médium precisa trabalhar, mas sem perder a noção de que é médium espírita. Houve uma vez que eu fui chamada para trabalhar na Secretaria de Educação da Prefeitura de Belo Horizonte, e eu reagi. Eu detesto política, eu não aceito, eu não quero. Mas eu fiquei com um problema de peso de consciência, eu não sabia qual. E aí eu procurei o fundador da nossa casa, João Nunes, e falei assim, olha, eu recusei o convite do prefeito. Ele não me condenou, e isso é muito importante, a gente não tem que ficar condenando as pessoas, não. Ele não me condenou, falou que eu estava errada. Ele só me olhou com muita calma e disse assim, você não sabe se os espíritos que conduzem a educação de Minas Gerais, de Belo Horizonte, você não sabe se eles não devem estar precisando de um médium cristão que consiga captar o que eles querem e coloque em prática. Eu levei um choque, eu levei um susto, porque o que a gente aprende na casa espírita não é para ficar aqui dentro, não, é para jogar lá fora. Aí eu falei, ai meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Como é que eu volto atrás? Eu sabia que o prefeito chegava às 7 horas da manhã todo dia. 6 horas da manhã eu estava no portão da garagem da prefeitura, tiritando de frio. Aí, na hora, lá pelas 7, lá vem ele. O carro parou, ele abriu a janelinha. Ué, José, você caiu da cama? O que você está fazendo aqui? O senhor já posou, está no meu lugar? Ele disse, não pus não, que eu sabia que você ia voltar. Eu falei, então o senhor pode pôr. Eu vou assumir. E aí, alguns tempos depois, nós nos tornamos muito amigos. Ele disse assim, Joselma, você era feia demais, Joselma. Eu falei, agora eu estou mais bonita? Não, mas agora você se cuida, né? Eu disse para o pessoal, gente, para quem te indicou, gente, mas tinha que ser essa criatura tão feia, tão esquisita. Ela... Mas eles falaram tão bem de você, do seu trabalho, que eu encarei. Olha a seriedade disso. E eu estava me dando ao luxo de recusar. E é tão interessante que passados aí, em torno de 20 anos que isso aconteceu, algumas modificações que nós fizemos, que viraram orientações, na forma de admitir os professores, na forma de selecionar, etc, etc, etc. Esses pontos, essas tomadas de posição. Outro dia eu fui lá pela creche que eu sou responsável e eu me emocionei profundamente. Eles começaram a passar para mim as regras e eu por dentro chorando de emoção, porque eram as regras que nós tínhamos feito. Estava lá. Os espíritos amigos precisavam de um médium cristão que tinha aprendido dentro da casa espírita como trabalhar com a educação na cidade. Eu estou colocando isso por causa dos ganchos. A casa espírita é a fonte
E nós irradiamos para fora o conhecimento que nós vamos adquirindo aqui dentro. Por isso, nós precisamos desenvolver a responsabilidade. Nós precisamos desenvolver o compromisso. Compromisso. Porque quando eu reencarno, eu tenho um compromisso. Mas quando eu chego na casa espírita, meu compromisso se robustece. E eu preciso ter o compromisso. Se eu tenho o compromisso de todo dia, toda segunda-feira, vir aqui na frente, fazer uma leitura de uma página do Evangelho, eu não posso, por qualquer coisinha, colocar condições. Ah, se tiver chovendo demais, eu não vou. Ah, se eu não tiver carona, eu também não vou. E aí eu vou pôr um monte de si. E a nossa educação, nosso compromisso, não pode depender de condições climáticas, de condições sociais, de visita que chegou e me pediu de comparecer. Olha, eu deixei de ir, sabe por quê? Que uma visita de tanto tempo foi lá em casa na hora do trabalho. E eu pergunto, se fosse lá no seu trabalho profissional, que você tivesse que marcar relógio de ponto, o que você ia fazer com a visita? Ah, eu pedia, né, uma licença. Ah, e por que na casa espírita não? Ah, mas você sabe como é que é? Não, não sei não. O compromisso que eu assumi com a casa espírita, ele tem maior valor do que o meu profissional. Porque o meu profissional é material, está me pagando. E esse outro é a porta se abrindo para eu acertar meus compromissos. Eu não tenho que impor condições. Eu tenho que aceitar as condições da espiritualidade. Eu fui apresentada a doutrina pela filha de Maria Modesto Cravo, Dona Eurítima, a única filha dela. E ela foi me educando naquele princípio com as minhas perguntas há uns 80 anos atrás. Aí ela me contava da mãe dela, que a mãe dela começou, quando ia para a reunião mediúnica, tinha crise de vômito. Aí, durante 2 semanas, ela perdeu a reunião mediúnica por causa dos vômitos. Mas quando passava a hora da reunião, os vômitos paravam. Aí ela disse, eu já sei. Aí, na 3ª semana, começou o vômito. Ela pegou uma toalha de rosto. Vamos, gente, mas você não está passando mal? Não, mas vamos embora. No meio do caminho, ela ia pé até a casa espírita, lá veio outra crise. Ela ia num canto lá, perto de um poste, vomitava, limpava a boca e prosseguia. Foi umas 3 vezes no caminho, ela chegou. Durante a reunião acabou. Na outra semana já não foram 3, acho que foi uma vez só. E ela com a toalha na mão, enxugando a boca e prosseguindo. Na 3ª semana, um espírito se manifesta na reunião. Mas você não tem jeito. A gente faz de tudo para você não vir. Por quê? A mediunidade dela era muito ostensiva. E ela se dedicava à caridade. Então, não tem jeito com você. Parou o vômito, a crise de vômito. Nunca mais ela vomitou na hora de ir para a reunião. E nós nos desculpamos por qualquer coisa. A gente deixa de ir. E aproveitamos a reunião para, às vezes, atender às nossas conveniências pessoais. Para atender aquilo que a gente gosta. E é preciso que nós comecemos a entender que eu tenho outro tipo de relógio de ponto para bater com o compromisso que eu assumi na casa espírita. E é preciso que eu tome posição. Por isso que eu não vim aqui falar sobre estruturas teóricas da casa espírita. Eu vim aqui para nos cutucarmos, sabe? Mexer conosco. Como é que eu estou? Eu estou diante da casa espírita como 70? Que eu só quero fenômeno? Eu só quero ter um papel? Ou eu aqui estou como um trabalhador da última hora, vamos dizer assim,
que aceita o convite para o bem. Se a gente lembrar Francisco de Assis encontra o Mestre Jesus na estrada, numa posição de um mendigo, porque foi o próprio Jesus que disse que ele estaria junto àqueles que mais necessitam. E aquele mendigo, Francisco, constrói a minha igreja. Francisco, constrói a minha igreja. Francisco, constrói a minha igreja. E Francisco ficou muito voltado para construir a igreja material do Mestre Jesus. E ele luta, e ele faz campanha, ele consegue o material. Alguém diz para ele, mas suas mãos tão delicadas, agora marcadas pelo trabalho pesado. E ele responde: as mãos não foram feitas para adorno do corpo físico. Antes, elas foram feitas para dar testemunho do amor de Deus, da caridade e do progresso. E trabalhou, construiu. E quando termina de construir, ele olha e fala: e agora? Quem é que vai celebrar os cultos? Quem é que vai cuidar desta casa? Eu não sou padre. E agora? E naquele refletir, ultimamente nós damos muito pouco prazo para o nosso espírito refletir. Ultimamente a gente faz barulho demais com a nossa alma, e os espíritos que somos, às vezes não paramos para refletir. Mas Francisco reflete. E ele sai, não se prende à casa material, e ele sai. E pela natureza ele vai externando o seu amor. No convívio com os animais, com as plantas, com as pessoas, com os dirigentes da igreja, ele vai chegando, ele vai enfrentando o compromisso, ele vai caminhando. Até que um dia, quando o livro Francisco de Assis, que nós publicamos, chegou às mãos do compositor Marcos Viana, lá de Belo Horizonte, que fez várias trilhas sonoras de novelas, tantas novelas da Globo que ele fez, as trilhas sonoras. E ele me telefona: Joselma, eu li o livro. Falei: que bom, você leu, gostou. Joselma, eu estou com umas músicas aqui. Você pode vir aqui ouvir? Porque eu estou sem tempo, lererê, papapá. Mas, Joselma, tem uma música que eu quero que você ouça para ver se eu posso pôr. Eu vou dar um CD para vocês, para a renda ser para vocês. Mas eu quero saber se você concorda com essa música. E Marcos, então, eu pude ver que ele identificou direitinho o que é compromisso nosso, de cada um. Eu não sei a música, não sei a letra toda, eu não decoro. Mas ela diz mais ou menos assim: Sarita, esquece a entonação, porque eu não sou cantora. A cada dia que vem, a cada dia que vai, ergo em mim a casa de meu Pai. A cada dia que passa, que eu possa erguer a casa do Pai. O que é casa? O que é igreja? Francisco constrói a minha igreja. O que é igreja? É o lugar onde eu entro em comunhão com
o Pai. Marcos Viana penetrou no sentido da história de Francisco. Ele construiu a igreja material, mas depois ele entendeu que era no encontro com as pessoas, com a natureza, com as dificuldades, com as necessidades, é que ele verdadeiramente construiria a casa do Pai. Francisco constrói a minha igreja, já não a igreja exterior, mas a igreja interior que todos nós precisamos construir. Aquele cantinho abençoado onde eu adentro e dialogo com o Pai. Senhor, o que queres que eu faça? Foi a pergunta de Paulo. Ele também adentrou rapidamente. E Marcos Viana entendeu. A cada dia que vem, a cada dia que vai, ergo em mim a casa de meu Pai. Este é o convite que fica para todos nós. Nos baseando na vivência na casa espírita, do trabalho, do estudo, da convivência, da superação das dificuldades, da não vivência do melindre, porque eu não vou me melindrar com as atitudes dos outros, da atuação no máximo que eu puder em favor da caridade, trabalhando de todas as formas que me for possível, eu irei, a cada dia que passar, buscando e me baseando sempre na fonte. A casa espírita é a fonte que me oferece a água limpa. Eu vou lá fora, na família, no trabalho, na escola, na rua, no trânsito, onde for, diante de uma televisão, assistindo um programa, a cada dia eu vou erguer em mim a casa de meu Pai. Nessa postura de Paulo, o apóstolo: Senhor, o que queres que eu faça? Onde é que eu posso melhorar? O que eu preciso fazer para que eu possa verdadeiramente refletir os ensinamentos que eu venho adquirindo na casa espírita, a partir do estudo das obras básicas, a partir do estudo dos autores clássicos da doutrina espírita, a partir da reflexão do que aconteceu naqueles livros que não tem jeito de espírita não ler. Há 2000 anos, Paulo Estevão, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia. Alguém vai dizer, mas são livros ultrapassados. São clássicos do amor e da caridade, que precisam ser estudados por cada um de nós. Então, a cada dia que vem, a cada dia que vai, eu vou erguendo em mim a casa de meu Pai. E desta igreja erguida em mim, eu vou deixar que irradie luz para as almas que de mim se aproximarem, colaborando efetivamente para a transformação das criaturas. Fechando o tema, na nossa educação. Vocês devem estar achando assim, Joselma vive em plena condição superior. Nada disso. Outro dia eu cheguei em casa cansadíssima, outro dia mesmo, é questão de um mês, talvez um mês e meio. Eu cheguei em casa tão cansada, que eu pensei assim, antes de tomar meu banho, antes de me dirigir ao meu quarto, eu vou ligar a televisão um pouquinho aqui, só para fazer um barulho. Fazer um barulho e eu entrar na outra faixa. E liguei. Estava num repórter. E eles noticiavam uma atitude de violência de um jovem de 16 anos, que havia matado de forma inenarrável, não dá para descrever, porque isso é obrigação nossa, não criar quadros mentais negativos para as pessoas. Havia matado um professor no dia de uma formatura. E eu violentamente, que coisa, essa televisão, e pá, desliguei a televisão.
E pensei comigo, que coisa, não tem jeito. Eu só queria me renovar um pouco. E essa televisão com essas notícias. E fui deitar. Dormir o sono dos justos, ou da justa. Dormir o sono dos justos. Daí a uma semana, eu tinha um compromisso em Guanambi, sul da Bahia. Eu teria que descer de avião em Montes Claros e rodar 4 horas de carro até Guanambi. Aí, eu chego lá em Montes Claros, era o último voo, quase 11 horas, 11 e pouco da noite. No dia seguinte, a gente ia sair 5 horas da manhã para Guanambi. E ali eu encontro um casal aflito. Ah, Joselma, como nós te esperávamos. Eu falei, meu Deus, eu não conheço, por que me esperava? Que vergonha. Aí eu fico toda chenta, né? Que isso? Não mereço. Ah, que nada, gente. Não era, eles não estavam falando a José uma pessoa, eles estavam falando a José uma médium. Nós passamos por momentos de muita dificuldade. E eu alimentei a esperança que você chegando, você teria uma palavra de consolo. Eu falei, meu Deus, o que será que aconteceu? Sabe, você deve ter visto na televisão o nosso sobrinho. Um menino puro, nunca levantou a voz para brigar com ninguém. Nunca respondeu mal à mãe, aos seus padrinhos, seus vizinhos. Ele não era convidado para a formatura. Eu falei, de que ela está falando? Ele não era convidado para a formatura, mas na hora H, o primo dele disse, eu não vou, você quer ir? E ele veio. Saiu de Guanambi e veio para Montes Claros. Ficou aqui em casa. Você vai dormir no quarto que ele ficou. Eu estou assim, mas de que ela está falando? A crioula aqui não tinha querido assistir a notícia. E ela disse, não sabemos explicar um menino tão brando, tão calmo. Ele estava todo feliz, que era a primeira vez que ele entrava num clube, numa festa. E ali, de repente, chega um rapaz bem apessoado, um professor, e o chama para ir lá fora, ao banheiro. E ele foi. E quando chegou lá, aquele professor se permitiu, no momento de desequilíbrio, mexer com ele. Ele foi tomado de uma violência que ninguém explica. E naquela violência, ele tirou a vida, entre aspas, tirar a vida. Isso era ela falando, do professor, no banheiro do clube. Eu falei, meu Deus, eu acho que é aquele negócio que eu não assisti, ai meu Deus do céu. Espíritos amigos, me iluminem, me ajudem, que eu preciso responder. Que vergonha. Eles já tinham me dado material antes, e eu, como médium, recusei. E ali, aflita, pedi desculpa aos espíritos. E eles são tão bons, eles desculpam a gente. Eu falei, desculpa, eu estou sabendo, foi aquele dia, mas me ajudem, o que eu faço? Eu nem sei o assunto direito. Vejam, era para eu ter conectado com o trabalho uma semana antes. Mas eu fui invigilante. Eu fui violenta. Eu não precisava nem ter... Eu podia até ter desligado a televisão com mais educação. O ponto de ligar, desligar é por cima. Eu cheguei e fiz assim mesmo. Que violência! E não vi que eu também estava sendo violenta. E naquele momento, eu pude ver que era um compromisso seríssimo de duas famílias. Numa festa de formatura, de medicina, pessoal tão feliz. E quando saímos de madrugada, no carro eles me disseram,
A mãe dele está esperando você em Guanambi. Ela acha que você vai ter uma palavra de consolo para ela. Médium em ação. A cada dia que vem, a cada dia que vai, diante da violência que aí está, eu não tenho que ter postura de crítica. Eu tenho que ter postura de trabalhador. Senhor, o que queres que eu faça? Para isso eu não preciso ficar assistindo a violência. Mas eu preciso me disponibilizar ao trabalho. Fechando. Eu chego em Uberaba um dia. E alguém me disse, espera aí, o Chico foi lá, ele viu que você estava chegando. Ele foi lá dentro vestir a roupa, ele já vem. E eu fiquei na sala. Eu olhei para a mesa. Mas esse povo, a minha postura de crítica, eu estou sempre trabalhando. Esse povo é um povo irresponsável. A mesa de Chico é como se fosse um altar. E eles se permitem deixar esses jornais soltos, espalhados aqui sobre a mesa. Sabe aqueles jornais que nós costumamos brincar assim? Se apertar um pouquinho, goteja sangue. Era daqueles jornais que estavam na mesa dele. E eu fiquei indignada. Mas quem pode ter deixado esses jornais aqui? Eu levanto, vou lá, dobro os jornais. O que eu faço? E tal. Aí lá vem o Chico. José. Mas me deu uma lapada na cara. Porque ele me abraçou e falou assim, deixa eu arrumar os jornais aqui. Sabe, José, quando eu era forte, eu saía toda manhã para buscar os jornais na banca da esquina. Aí eu pensei comigo, na postura julgadora, ele vai falar que agora o povo traz jornal errado para ele. Mas agora, eu dependo das pessoas. E eu tenho os amigos que toda manhã vão lá, buscam o jornal e deixam aqui. É o meu primeiro trabalho da manhã. Aí eu comecei a olhar. Você está vendo esse livro aqui? Aquele livro de atas de 200 páginas, que se usava uns tempos atrás, aqueles livros grandes, de capa dura, 200 páginas. Está vendo esse livro aqui? A cada manhã, eu pego no jornal, e aí eu entendi o porquê o jornal que goteja sangue. Eu pego nesses jornais o nome daqueles que nem suas mães se lembram deles na oração. E eu, a cada manhã, olha aqui, eu marco o jornal, tá vendo? Os nomes. Estupradores, criminosos, que a gente fala assim, né? Ele disse, eu trago aqui para o livro, tá vendo? Aqui, ó. E aí eu vi o nome marcado no jornal, no livro. E ele disse, e eu oro por eles. Eu pego aqueles nomes das pessoas mais complexas, e repetiu, que nem as mães deles oram por eles. E eu oro, a cada manhã, por eles. Mas, como você estava chegando, não deu tempo de eu dobrar os jornais. Aí veio a latada final na minha cara. Não deu tempo de eu dobrar os jornais que eu queria que eu queria receber você com a alegria, com a dignidade que você merece. Então eu fui vestir uma roupa mais ajeitadinha para te receber. E não deu tempo de eu dobrar os jornais. É isso, gente. Trabalhar nas coisas mais singelas, de anotar os nomes dos criminosos que nem as mães oram por eles. Colocar no livro e orar por elas.
Porque um dia, aqueles ditos criminosos estarão, como nós hoje, estudando doutrina espírita numa casa espírita. Eles precisam de força, eles precisam de luz, eles precisam de paz. O trabalhador na casa espírita, ele tem que ser um trabalhador dinâmico, ativo, aproveitando a base da casa espírita, para fazer dela a sua fonte de amor, a sua fonte de caridade, a sua fonte de evolução. Esta é a nossa singela mensagem. Se você estava achando que eu vim aqui para dar teoria sobre casa espírita, vocês vão pesquisar nos livros ou prestar atenção naquela letra de música que nós ouvimos no início. Porque eu queria trazer hoje aqui, era essa revolução interior, para cada um de nós sairmos daqui, entendendo que precisamos buscar a dignidade cristã, através do trabalho, através da caridade, através do respeito aos nossos semelhantes, protegendo vibratoriamente a casa que nos abriga. Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine, paz para todos nós.